Olá, bom dia. Eu vou subir e vou ficar em pé, porque eu não sei falar sentada. E aí, antes de eu começar a falar para vocês sobre o autismo, eu queria que a gente fizesse uma brincadeira rápida. Quem não está enxergando o telão, vem um pouco mais para frente. E aí, eu queria que vocês pensassem, o que é isso que está na tela? A gente tem aí uma imagem em vermelho, com bolinhas amarelas, uns Vzinhos em verde, azul. O que vocês acham que é isso? Alguém tem uma dica, uma sugestão? É uma pergunta, pode responder. Pode ser uma gravura do Pequeno Príncipe. Uma gravura do Pequeno Príncipe, que mais? Corcunda de um dinossauro. Vocês aí do fundo estão enxergando? A crista de um galo. Mais alguém? Um plasma. Ok. Gente, é a crista de um galo. E aí, esse galo está numa janela, as crianças estão olhando para ele, elas estão dentro de uma casa, a casa é uma fazenda. Opa, tem uma mão ali. Ah, é uma maquete. Opa, tem uma criança brincando. É uma revista, gente. É uma revista na mão de um menino que está numa cadeira. E ele está na beira de uma piscina, está num navio. E esse navio é um anúncio no ônibus. Ah, tem um cara assistindo a TV, o ônibus está dentro da TV. Gente, isso é um selo de carta. E aí é uma pessoa dentro de um avião. E isso é só para a gente entender que a gente só vê a ponta do iceberg. A gente nunca sabe inteiramente o que as pessoas estão passando. A gente não sabe o que as famílias estão vivendo, a gente não sabe a infância delas, a gente sabe muito pouco sobre elas. O que você tem de contato com aquela pessoa é só aquilo que ela está te contando ali, na hora que ela chegou ali para você atender. Mas, gente, isso é nada. A gente não tem a visão do todo. É só para vocês entenderem, a gente começou com uma imagem em vermelho. E o que era aquilo? Era um galo? De verdade, era um galo? Era. Mas era muito mais que um galo, não era? Muito mais que a crista de um galo. Então, só para a gente se dar conta de que a gente nunca sabe o que as pessoas estão passando. Essa é a grande verdade. E aí eu vou começar falar com vocês sobre o autismo. Vamos lá. Eu tenho um filho autista de 22 anos, mas aqui vou falar de uma outra posição. Na realidade, eu fiz um mestrado no Mackenzie, em distúrbios do desenvolvimento, e eu fiz uma pesquisa com as famílias de pessoas com diagnóstico de autismo. E aí eu vou contar para vocês o que eu encontrei. E, como eu fiz uma pesquisa sobre os direitos, para saber o que as pessoas estavam usando dos direitos das pessoas com autismo, eu também fui buscar esses direitos, porque eu nunca tinha buscado. Para quê? Para eu poder entender o que aquelas mães estavam me falando na minha pesquisa. Porque, às vezes, na parte que elas podiam escrever, elas escreviam um texto enorme, né? E para eu poder entender o que elas estavam passando. E eu fiz todo esse processo aqui em Cotia. E aí é legal, porque aqui todo mundo trabalha em Cotia e a gente vai poder conversar sobre isso. Bom, essa pesquisa chamou Mapeamento do Usufruto dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, TEA, né? Eu sempre começo com uma coisa diferente, eu já comecei, que foi o galo, mas aqui, no caso, tem uma figura da Alice, no País das Maravilhas, eu gosto muito, onde ela pergunta para o gato: você me diria, por favor, qual caminho eu devo seguir? E aí o gato responde: isso depende muito de onde você quer chegar. Então, para você fazer uma inclusão das pessoas com autismo, eu vou dizer para vocês que a família onde elas nascem faz toda a diferença. Os recursos que elas vão ter faz toda a diferença. Então, o espectro do autismo ele é muito grande, gente. Ele vai desde uma criança com síndrome de Asperger, que é aquele autismo mais leve, até uma criança com autismo clássico, que é bem grave, que ela não é verbal, ela não consegue se comunicar. E quanto mais cedo essas pessoas tiverem estímulo e quanto mais acesso elas tiverem, melhor, você aproveita melhor as janelas de desenvolvimento e você consegue deixar aquele indivíduo o mais independente possível, né? Bom, vamos lá.
O autismo, só para vocês terem uma ideia, ele foi falado pela primeira vez em 1943 com Leo Kanner, que é um médico, que ele publicou um artigo na revista The Nervous Child, e ele identificou algumas coisas com 11 crianças em comum, que era uma inabilidade de se relacionar com as outras pessoas e situações, uma solidão autista extrema, uma falha em assumir uma postura antecipatória, e dificuldade em adquirir fala comunicativa, porque às vezes eles falam, mas não é funcional, né? Você fala, você está querendo comunicar alguma coisa para alguém. Você pode simplesmente falar coisas e ficar falando, mas ela não tem funcionalidade nenhuma, né? E excelente memória em bloco. As pessoas com autismo normalmente têm uma memória incrível, né? Bom, atualmente eu gosto muito desse conceito que é do Dr. Salomon Schwartzman, de 2011. O autismo é considerado um transtorno do desenvolvimento, né, de causas neurobiológicas, com anormalidades qualitativas e quantitativas em 3 principais setores, que é a interação social, a comunicação e o comportamento. E hoje também a gente tem a questão da sensorialidade, que é uma coisa que é mais recente, mas ela está aí junto com esses 3 blocos. Só para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde diz que 1% da população são pessoas com autismo. Até o ano passado, nos Estados Unidos, era 1 para cada 68 crianças, né? E agora, em abril desse ano, o CDC, que é o Centro de Diagnóstico de Doenças dos Estados Unidos, divulgou um novo número, que é 1 para 59. Ou seja, a cada 59 pessoas, você tem uma pessoa com autismo. Essa é a prevalência. Vamos pensar que em Cotia a gente tem 240 mil habitantes. Quanto que é 1% de 240 mil? Eu sou péssima de matemática. 2.400, 1% de 240 mil. Então, a gente tem aqui no município de Cotia mais ou menos 2.400 crianças com autismo. Onde estão essas crianças, né? Pessoas, vamos dizer assim, porque elas têm as mais variadas idades, né? Bom, vamos lá. Eu faço parte do laboratório de pesquisa TEAMAC, que é o laboratório de pesquisa do Mackenzie, em transtorno do espectro autista. E lá a gente faz o diagnóstico das crianças que vão lá. Então, a gente tem um número, as pessoas ligam, tem uma fila, porque o serviço é pequeno, a equipe é pequena, então é difícil atender o grande número de pessoas que precisa de atendimento para ter o diagnóstico. E a gente faz lá uma anamnese com os pais, uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação fonoaudiológica, uma avaliação da cognição social, física, morfológica. Existem algumas diferenças morfológicas nas crianças com autismo, que um médico que tem um olho bom, ele consegue perceber. Um exame neurológico e uma avaliação por rastreamento visual. Quando você faz a avaliação por rastreamento visual para as crianças com autismo, você vai perceber que a gente, os neurotípicos, né, que somos nós, normalmente a gente olha para o rosto das pessoas e para o olho das pessoas. As crianças com autismo vão para olhar coisas diferentes. Ela vai focar no botão da blusa aqui, no bottom, ela vai olhar lá para o canto, para o computador, ela vai olhar, mas ela não vai focar no rosto das pessoas. Diferente da experiência aqui contada pela Orlene, pelas outras mães, o diagnóstico de autismo não vem no nascimento, gente. Para você chegar no diagnóstico de autismo é uma coisa tão difícil, porque assim, no começo do desenvolvimento da criança, o desenvolvimento parece normal, e depois quando a criança começa a chegar com um ano e pouco, você começa a perceber algumas diferenças. Em 60% dos casos, a família percebe que tem alguma coisa errada, tá? Então, olha que coisa mais maluca, a gente tem que levar em consideração o que a família está falando. Às vezes o profissional de saúde não leva isso em consideração. Essa mãe é louca, né? Enfim, e aí a família percebe. Normalmente, porque a criança não está falando no tempo certo, porque ela não está respondendo, você chama, ela não atende, ela não tem atenção compartilhada. O que é isso? Você dá alguma coisa para ela, você mostra alguma coisa para ela, ela não está interessada, né? E esse diagnóstico vem depois. Às vezes as famílias passam assim
de médico em médico, de profissional em profissional, até alguém conseguir fechar o diagnóstico. É uma dificuldade muito grande, né? Porque o espectro é muito grande, as crianças são muito diferentes, né? Os médicos têm dificuldade, os pediatras não estão preparados para ter esse olhar, para perceber que a criança, tem alguma, pode ter algum sinal de autismo, né? Eu me lembro do meu pediatra, agora só um adendo, quando eu falei, na realidade quem percebeu que o meu filho tinha alguma coisa de diferente não fui eu, foi minha mãe, né? Que ela falou assim, olha, estou achando que seu filho é surdo. Eu falei, nossa, vem na minha casa uma vez por ano, pode ir embora, né? Já me falar que meu filho é surdo. E aí eu fiquei nervosa, fui lá para o Dr. Joaquim, falei, Dr. Joaquim, estou achando que o Eric é surdo, né? Daí ele falou assim, bom, eu nunca percebi, mas se você que fica 24 horas por dia com ele percebeu, aí eu falei, não fui eu que percebi. E aí a gente foi fazer todos os exames, tal, até você conseguir chegar no neurologista, que é o profissional que vai bater o martelo ali no diagnóstico do autismo. E aí a gente faz uma devolutiva para os pais. Esse é um serviço que a gente presta lá na universidade. Na realidade, a gente presta esse serviço, mas, claro, a gente quer fazer as pesquisas para a gente poder ter dado científico. Para você poder fazer política pública, você tem que ter dado científico, né? Você tem que ser baseado em número real. E aí, qual é o direito dessas pessoas hoje, das pessoas com transtorno do espectro autista? Então, elas têm todos os direitos garantidos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente. E ainda tem a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Gente, as nossas leis são tão bonitas, são tão lindas, né? No papel é tudo tão lindo, mas funciona? Então, bom, aí, qual foi o objetivo geral dessa pesquisa? Era caracterizar o que estava acontecendo com essas famílias. Então, elas têm todo um processo até o diagnóstico, e aí, depois do diagnóstico, o que está acontecendo com as famílias? O que elas estão indo buscar? O que elas estão conseguindo de direito? O que elas estão conseguindo, se elas estão conseguindo incluir? Como é que está o tratamento médico? Enfim. Então, era isso que eu queria saber nessa pesquisa. E aí, eu fiz um instrumento, né, que chama Instrumento TEA-MAC, sobre os direitos das pessoas com TEA. E aí, eu tive a sorte, na realidade, fui abençoada, que o link da minha pesquisa, ela era uma pesquisa online, saiu no estado de São Paulo, no Papo de Mãe, e foi divulgado pelo apresentador da National Geographic, Richard Rasmussen. Ele divulgou para os seguidores dele o link da minha pesquisa, porque ele tem um filho com autismo. E aí eu tive 1.360 respostas do país inteiro. Que, para quem trabalha com pesquisa, não sei se vocês conhecem, é muito, gente, porque trabalhar com pesquisa é duro. Você vai fazer pesquisa, você consegue, assim, 20 pessoas, 30 pessoas. Porque, na verdade, isso é uma coisa que eu falo sempre para as mães. Falo, gente, respondam as pesquisas. E aí a mãe fala para mim assim, mas Rosana, isso não vai trazer benefício nenhum para o meu filho. Diretamente para o seu filho não, mas a gente vai conseguir mudar as leis no futuro, você vai conseguir mudar o posicionamento das pessoas no futuro. Você precisa de dado empírico, a gente precisa de número. Então, quando as pessoas não querem participar das pesquisas, fazer os treinamentos, você não tem dado para depois oferecer para o governo poder fazer, preparar algum instrumento para receber aquelas pessoas, né? Então, eu sempre falo para as mães, gente, caiu uma pesquisa na sua mão? Responde. Caiu uma pesquisa na sua mão? Participa, né? Não pensa, para o meu filho agora não vai trazer nada, porque você não sabe o seu futuro. E, né, a gente não sabe os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, o mundo tem que evoluir, né? Então, vamos participar. Bom, aí... aqui é só um gráfico, depois que o Richard compartilhou, eu tive aquele pico de respostas ali, que foi exatamente no dia da conscientização mundial sobre o autismo, que é o dia 2 de abril, né? E aí, o que aconteceu? Eu tive 1.360 respostas, né?
Eu tive que descartar 12%, porque eu tinha uma pergunta de inclusão que era ali, você possui laudo médico, sim ou não? Porque eu preciso saber quem ainda está no processo e quem já tem a criança diagnosticada. Aí quem respondia não, automaticamente já estava fora. E quem respondia sim, eu perguntava de novo, qual o CID? Porque se você tem um laudo, você sabe a CID, né? Que é a classificação internacional de doenças. Então, aí, se a pessoa me respondesse qualquer coisa, F84, F85, se ela soubesse por cima, eu considerava como uma resposta válida. Então, a gente precisa ter isso para a sua pesquisa ser válida, para a universidade falar assim, não, você tem um item de inclusão, de exclusão, para você ter validade da pesquisa. E aí eu fiquei com 975 respostas válidas e tive respostas de todos os estados brasileiros. A grande maioria foi da região sudeste, aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Então a gente teve 55% da região sudeste, 19% da região sul, nordeste com 13% e a centro-oeste e a norte com 5%. Qual que é a caracterização desse respondente? 84% dos respondentes eram mães, 6% pais, não, 10% pais e 6% eram outros. Outros a gente tem aí avó, tia, o cuidador, o professor, pessoas assim. E aí, qual o nível de escolaridade desse respondente, né? Então, como foi uma pesquisa online, a gente tem algumas coisas que são positivas e negativas quando você faz pesquisa. Então, eu fiz uma pesquisa online. Então, eu estou pegando um grupo de pessoas que têm acesso à internet, mas estou perdendo as pessoas que não têm acesso à internet, né? Em compensação, eu consigo respostas do país inteiro, porque se eu for a campo, eu tenho que pegar uma coisa mais próxima, né? Bom, então, os respondentes tinham uma boa escolaridade, 39% tinham nível superior, 32% nível médio, 24% com pós-graduação e 5% com fundamental. Essa é uma característica do meu respondente. E aí, o que a gente encontrou, gente? Normalmente, a proporção de pessoas com autismo entre meninos e meninas, normalmente é de 4:1. Você tem 4 meninos para uma menina. Normalmente os meninos são mais leves, as meninas são mais graves. Isso não é uma via de regra, nada é 100%. Normalmente é assim, mas é claro que você tem situações que são diferentes. E aí a gente encontrou... Onde que eu tenho que apertar para a luzinha aparecer? É o meio? Bom, e aí a gente encontrou lá mais ou menos essa proporção, olha, 80% do sexo masculino, 17% do sexo feminino. Então, encontramos essa proporção de 4:1, o que é bom, que valida a minha pesquisa, porque a gente sabe, cientificamente, que a proporção é essa mesma. Então, minha pesquisa está validada. E aí a gente encontrou que 51% dessas pessoas, os filhos estavam na escola pública e 48% na escola privada. Então, a gente está bem dividida a nossa amostra, você concorda? 50% está ali na escola pública, 50% na escola privada, a nossa amostra está bem dividida. E aí, quando a gente pergunta qual é o sistema de saúde que você usa? Então, a gente tem aqui nesse item, eles podiam dar mais de uma resposta, porque às vezes você pode usar o SUS e o convênio pago pela empresa. Às vezes você pode ser diverso, você não usa unicamente um sistema de saúde. Então, 44% usa o SUS, 37% o convênio pago pela família, 29% o convênio pago pela empresa, 23% o sistema privado. E aí eu perguntei quem usava o CAPCI. O CAPCI, na realidade, é a parte de terapia, de psicologia, para as pessoas do SUS. E 13% usava o CAPCI. E aí, o que a gente encontra quando a gente cruza esses dados, gente? Quando a gente cruza o grau de instrução dos pais com o tipo de escola e o tipo de sistema de saúde usado pela família. Então, você percebe que os pais que têm ensino superior e pós-graduação, a gente não viu a parte financeira dessas pessoas. Eu não perguntei quanto elas ganhavam, não classifiquei as pessoas por dinheiro, classifiquei por educação. Então, quando você pergunta, olha, os pais que têm pós-graduação em ensino superior, os filhos estão mais na escola privada.
E os pais que têm ensino médio e ensino fundamental, os filhos estão mais na escola pública. E aí a gente já pode ver a condição social das pessoas. E aí, quem usa o SUS? Então, de novo, os pais que têm ensino fundamental e ensino médio usam mais o SUS, e os pais que têm ensino superior e pós-graduação usam mais o convênio pago pela família ou o convênio pago pela empresa, né? Você tem um emprego melhor. E aí, quando você pergunta para esses pais como é que as crianças estão ficando na escola, eu fiz esse gráfico aqui só para vocês perceberem de quando as crianças com autismo, a gente tem as adaptações escolares, só que elas têm que ficar junto com os pares. Nem sempre a criança tem cognição para aprender o mesmo conteúdo. E as pessoas vão deixando as crianças para trás. Aí imagina uma criança que faz parte da característica da síndrome que ela tem dificuldade social. Então ela tem uma super dificuldade de fazer amizade, ela tem uma super dificuldade de se relacionar com outra pessoa. Então ela entra num grupo social na escola. Mas daí ela não teve um objetivo adaptado pedagógico. Então ela não atingiu aquela meta do objetivo pedagógico que era para todos. Ela não teve uma adaptação curricular para ela. Então o que acontece? O grupo social que ela estava começando a se adaptar foi para frente e ela ficou para trás. E aí vem um grupo social totalmente novo, mais jovem, né? Ela vai ficando maior. Então você vai deixando, elas vai perdendo os pares. Gente, a criança com autismo não pode ficar para trás. Ela tem que seguir os pares. As escolas têm que fazer adaptação curricular de acordo com a cognição daquela criança, né? Ele não pode ficar para trás. Ele tem que seguir aquele grupo, porque ele já tem dificuldade social. Então, ele faz uma amizade com aquela, que seja uma única criança que goste dele e que tenha carinho, e que trate ele com acolhimento. Se ele perde aquela referência, ele tem que começar tudo do zero, né? E as crianças vão ficando para trás. Nesse gráfico a gente pode perceber. É claro, quando você está na educação infantil, ninguém está para trás, está todo mundo na educação infantil. Quando você passa para o Fundamental 1, de 6 a 9, você tem um que já ficou para trás. Aí vai para o Fundamental 2, já ficaram aqui, ó, 39% já ficou para trás. Aí você vai para o ensino médio, 37% já ficou para trás. Aí você vai atraso por faixa etária aqui. No curso superior, 55% já ficou para trás. Eles vão ficando para trás. A escola tem que fazer as adaptações e eles têm que seguir o grupo social deles, tá? E aí, que tipo de apoio essas crianças recebem na escola? Então, o que eles têm direito? Eles têm direito a um acompanhante especializado. E o que está acontecendo, né? Olha, 13% só das crianças que estão estudando, 13% só tem um acompanhante especializado. Um estagiário de pedagogia, um professor auxiliar, 22%, e um cuidador, que é um profissional de vida diária, auxiliar de vida diária, 14%. 36% não recebe nenhum tipo de apoio dentro da escola. E aí tem uma coisa que é assim, para as crianças com autismo. Se a criança dá trabalho, se ela não fica em sala de aula, se ela grita, se ela se bate, se ela bate no coleguinha, aí eles dão um jeito de colocar alguém. Mas se ele não dá trabalho, ele fica isolado num cantinho, porque ele não dá trabalho, ninguém está se preocupando com ele. Daí ele não precisa de um acompanhante especializado? Não, gente, ele precisa. Ele precisa de alguém para fazer a ponte de comunicação com ele, né? Gente, estou com calor, preciso tirar esse casaco. Desculpa, vamos lá. E aí, quando a gente cruza o tipo de apoio recebido na escola, entre a escola pública e a escola privada, o que a gente vai encontrar? A gente imagina que a escola privada vai dar mais apoio, né? Não. Isso para mim foi uma surpresa, é uma coisa que eu não esperava encontrar. E aí você vai entender por que isso está acontecendo. A gente percebe que na escola pública, eu grifo aqui os resultados maiores, olha, 28% tem um auxiliar de vida escolar e um cuidador, e 31% tem um estagiário de pedagogia.
Quando eu ponho esse em amarelo aqui, é porque essa informação é válida, porque deu uma diferença, tá? Eu não entendo nada de estatística, mas estatisticamente é isso, né? E 56% não recebe, está mais na escola privada do que na escola pública. Por quê, gente? Por que isso acontece? Porque na escola pública, você tem que pedir para o governo. Então, você vai lá e fala, olha, meu filho precisa, a escola vê que precisa, pede para o governo tem que dar um jeito de mandar a pessoa especializada. Na escola privada, a escola privada tem que pagar do bolso dela. Então, o que ela faz? Ela enrola os pais. Ela vai dizendo, não, ele está bem, ele não precisa. Não, a gente tem um auxiliar que circula entre as salas, tal. Mas não é auxiliar para aquela criança. É uma pessoa que está aí ajudando as crianças a irem ao banheiro, mas não está ali fazendo uma ponte de comunicação com aquela criança. A escola privada, segundo a lei, é uma lei mais recente, ela teria que pagar esse profissional do bolso dela. E aí o que acontece é que a escola privada empurra com a barriga, né, e não põe o acompanhante especializado para a criança com autismo, que ela tem direito. Tá? Gente, isso é dado científico, é dado de pesquisa, é o que está acontecendo. Bom, e aí as adaptações escolares. 42% não tem adaptação escolar, não faz avaliações. Quais são as adaptações que os pais informaram, né? Então, algumas crianças não fazem as avaliações, que são as provas, outras crianças têm apoio para fazer as avaliações, que aí a gente tem 14%, que é o maior número. Mais tempo para fazer as avaliações, gente, isso é básico, mais tempo para fazer a avaliação, a pessoa tem dificuldade de cognição, isso é básico, né? Só 6% tem mais tempo para fazer a avaliação. Puxa, como é que a escola não faz uma adaptação tão básica, né? Objetivos diferentes de aprendizado. Para uma pessoa com autismo, isso é tudo, né? Porque ela tem uma dificuldade de cognição ali. Como é que ela não tem objetivo diferente de pedagógico? Só 11%. Avaliações diferenciadas, 8%, e faz algumas matérias, 4%. Então, se a gente olhar, essas pessoas, está sendo dado a elas equidade? Não. Elas não estão tendo o currículo escolar adaptado para a necessidade delas. Elas têm condição de aprendizado? Gente, claro que elas têm. Eles aprendem. E se você fizer dentro do assunto que eles gostam, eles aprendem muito. E com a memória deles, o que eles aprendem, eles nunca esquecem. Agora, se você não tem um currículo adaptado, ele está jogado lá no cantinho da sala. Se ele não é uma pessoa que que bate no coleguinha, ninguém se preocupou com ele. Ele está lá. Bom, aí quando a gente vê as adaptações escolares e o tipo de escola, se a escola é pública, se a escola é privada, as duas são ruins. As duas têm poucas adaptações, só no item mais tempo para fazer avaliação, que a escola privada está ganhando da escola pública, que é de 10%, que é nada, e 6%, que também é nada. Então, você vê que, em termos de adaptação escolar, as duas, tanto a pública quanto a privada, estão ruins. E aí, só para vocês terem uma ideia, de todas essas famílias que responderam, a distância percorrida para eles fazerem o diagnóstico, porque a gente pensa que a gente vive num país de dimensões continentais, né? A gente está aqui em Cotia, perto de São Paulo, então você tem acesso a vários serviços aqui. Quando você vai para o norte, quando você vai para o nordeste, quando você vai para cidades do interior, lá no meio do nada, é assim que funciona. Mas, como essas pessoas tinham acesso à internet, a maioria respondeu aí, olha, 62% percorreu menos de 50 quilômetros para conseguir fazer o diagnóstico de autismo do filho. E o tempo do momento do diagnóstico, que você recebe o laudo, até ela conseguir uma primeira intervenção, né? Os pais, 78% dos pais conseguem alguma intervenção no primeiro semestre e mais 11% até 1 ano. Então, a gente tem aí que 90% depois do diagnóstico no primeiro ano já consegue algum tipo de intervenção para aquele filho. Só para vocês saberem os tipos de terapias que essas pessoas fazem, né? A gente tem aqui, em primeiro lugar, a fonoterapia, com 79%, que é uma das principais. Quando você diagnostica uma criança com autismo, normalmente ele tem uma questão da comunicação. A fono é um dos primeiros profissionais que você tem que recorrer mesmo, né?
Aí depois a gente tem aqui a psicoterapia com 68% e a TO com 55%. Um dado super importante que a gente descobriu, 49% dessas crianças estão sendo medicadas. E aí, infelizmente, eu não esperava essa resposta, então eu não pus na minha pesquisa que tipo de medicação essas crianças estão tomando, né? Hoje em dia, as pessoas estão dando medicamento para as crianças muito fácil, né? O medicamento, o psiquiatra acaba dando um medicamento, mas a criança precisa do medicamento, mas ela precisa da intervenção, porque você não pode ficar com o medicamento para o resto da vida, né? Você tem que entrar com a intervenção para você conseguir reduzir o medicamento. O mais importante ali é a intervenção, né? E aí os pais dão o medicamento e aquilo vai para o resto da vida. Acho que a criança está bem porque ela está medicada. Não, gente, não está. Vai deixar a criança babando, ela precisa da intervenção para ela se desenvolver, né? Não estou generalizando, tem crianças que efetivamente precisam da medicação, né? Mas estamos falando aqui das pessoas com autismo, tá? Que normalmente eles dão medicação para a questão comportamental. E aí, quando você cruza quem é usuário do SUS e quem não é usuário do SUS, o que você encontra aqui? Os usuários do SUS, a porcentagem de pessoas que nunca recebeu nenhum tipo de tratamento é pequena, né? Mas que os não usuários do SUS fazem mais fonoterapia e psicoterapia, e fazem mais ABA e terapia comportamental, que são, o ABA e o TCC são duas terapias comportamentais que são essenciais para o desenvolvimento da pessoa com autismo. O nosso governo ainda não dá esse tipo de terapia para as nossas crianças com autismo, infelizmente, né? Só quem tem poder aquisitivo consegue acessar esse tipo de terapia, ou quem consegue vaga em algumas instituições que têm esse tipo de terapeuta, mas elas são essenciais para o desenvolvimento da pessoa com autismo. E quem é atendido pelo SUS está em mais atendimento psiquiátrico e com mais medicação. Ou seja, no SUS as pessoas estão medicando as crianças mais indiscriminadamente, né? Bom, aí quando a gente pergunta para o pai, você conhece os direitos do seu filho? Né? 46% diz que conhece, né? 46% diz que conhece alguns direitos, 24% diz que conhece e 29% diz que não conhece nenhum direito do filho. E aí a gente vai lá, o que esses pais estão buscando? Então, assim, 37% dessa amostra não foi buscar nenhum direito. Os principais, 22% inclusão escolar. Gente, inclusão escolar é básico, né? A criança tem que estar incluída na escola. 20% atendimento prioritário em fila. E 24% o transporte e o passe especial que dá direito ao transporte gratuito, né? A gente tem uma série de outros aqui que são, assim, a porcentagem de pessoas que vai buscar é muito pouco. Vou só citar para vocês que a gente tem a redução de jornada de trabalho para os pais, escola particular paga pelo Estado, quando não tem uma escola pública por perto que aceita a criança, o benefício da prestação continuada para as pessoas que, daí você tem uma questão aí de salário, né, para conseguir, a residência assistida, que é uma coisa nova, mas que está começando, o medicamento gratuito, acompanhante especializado, treinamento e capacitação dos pais, né, que eles deveriam ter. Os pais, quando você tem um filho com autismo, você não sabe lidar com ele, né? Então você deveria ter um treinamento, né, para poder aprender a lidar com aquela criança. Atendimento multidisciplinar, o atendimento prioritário, dedução do imposto de renda da escola especial. É engraçado, porque você só consegue deduzir do imposto de renda se a escola for especial. Se for uma escola comum, não dá para deduzir do imposto de renda integralmente. Por quê? É uma arbitrariedade, né? É surreal isso. Então, só se eu colocar meu filho numa escola especial, aí eu posso deduzir 100% no imposto de renda. Se não, só se for, né? Só posso reduzir aquilo que é permitido. Isenção de PVA, estacionamento para deficientes, isenção de rodízio, isenção de IOF, isenção de ICMS, isenção de IPI. O Atende,
O Atende, ele funciona para as pessoas com autismo só na cidade de São Paulo. O Atende é um serviço de transporte porta a porta, né? Que a gente tem aqui no município de São Paulo e tem em alguns outros municípios. Você tem Campinas, você tem em outros estados também, em Curitiba, tal. Mas esses transportes ainda não atendem a criança com autismo. Por quê? Na realidade, você tem que ver o grau de autismo daquela criança, porque algumas crianças com autismo não conseguem entrar no ônibus, elas não conseguem ficar num lugar cheio, elas não conseguem ficar num lugar com muito barulho. Outras crianças conseguem, né? Então, você tem que selecionar a criança que realmente precisa do Atende, né? Então, eles têm uns critérios lá para ver se aquela criança com autismo tem real necessidade do Atende. O transporte intermunicipal, que é o bom que a gente tem aqui, né, em Cotia, e o passe especial. Quando a gente cruza isso com o grau de instrução dos pais, o que a gente encontra? Então, são blocos grandes aqui, olha. A gente encontra aqui as pessoas que têm pós-graduação e ensino superior vão mais atrás de vaga para deficiente, isenção de IPI, ICMS, IOF e rodízio. As pessoas que estão em ensino médio é mais para o benefício da prestação continuada, o passe especial, a inclusão escolar. E aí você pergunta para essas pessoas se elas já recorreram ao judiciário para conseguir o direito dos filhos dela. Porque quando você vai lá e pede, conversa, e você não consegue o direito do seu filho garantido, você vai recorrer ao judiciário. E aí você tem aí que 72% das pessoas nunca recorreram ao judiciário. E aqui a gente descobriu uma informação que 30% desses respondentes está no limbo do judiciário. O que é isso? O salário dele é maior para ele ir para a defensoria pública, mas ele não tem salário para pagar um advogado particular. Então, ele não tem como pedir o direito do filho dele no judiciário, né? Isso é grave. Então, você vê que 30% dessas pessoas está desamparada. E qual o tipo de fonte de informação que os pais mais usam para saber sobre o autismo? Então, o primeiro é o Google, a internet. Os pais pesquisam as coisas no Google, depois eles pesquisam no Facebook, em grupo de pais, e depois eles levam em consideração o médico profissional com 60%. Né? Só as considerações finais. Então, a própria pesquisa que a gente fez serviu de fonte de informação para os pais, porque eles tinham lá todos os direitos elencados. Se eles não sabiam, eles passaram a saber quais eram os direitos. As nossas leis são fantásticas, mas elas ainda não dão conta, na prática, do apoio que todas as pessoas com transtorno do espectro autista realmente precisam para se desenvolver. E os pais dessa amostra usam muito pouco os direitos que já são garantidos, que eles podem ir atrás, que já são garantidos por lei, né? E as escolas públicas e privadas oferecem poucas adaptações. Não importa se está na privada ou se está na pública, as adaptações são pouquíssimas, né? E, como limitação desse estudo, a gente teve só as pessoas que puderam responder que tinham acesso à internet. Tá bom? Tenho mais um minutinho? Não? Sumiu? Ah, estou aqui. Só para vocês entenderem, eu fui buscar esses direitos para o meu filho, para eu ter ideia do que as mães estavam me falando. E aí eu vou contar para vocês algumas experiências que eu tive, vou contar só duas, rapidinho, para vocês que estão no serviço das pessoas com algum tipo de deficiência, para vocês entenderem. Então, a primeira coisa que eu fui fazer, orientada pela PAI, foi fazer uma carteirinha do SUS. Meu filho não tinha uma carteirinha do SUS. Então, eu fui lá no SUS, eu já falei isso em outra palestra, vou repetir, porque eu acho que é importante, ainda mais para os profissionais que trabalham aqui com assistência social. Eu fui lá no SUS para fazer a carteirinha do meu filho, cheguei lá com os documentos e tal, e aí a pessoa que estava lá, na realidade, eles estavam falando de uma mãe de uma pessoa com autismo, não estavam falando nem de mim, nem do meu filho. E aí eles estavam falando, a moça estava falando, tem uma mãe aqui que toda vez que ela chega com o filho dela, só porque ela tem um filho autista, ela quer ser atendida primeiro, ela quer passar na frente de todo mundo, ela já chega falando, me passa na frente, não sei o quê. E aí a moça estava reclamando e tal, e eu estava ali de fora. Mas daí, gente, eu não sei ficar calada, para mim é difícil. Então eu falei para ela assim, olha, falei, então, eu tenho um filho com autismo. Falei, meu filho já está com 22 anos, ele tem 1,93 m. Eu falei, você já ficou com uma criança que grita 24 horas por dia?
ou como uma pessoa que se bate 24 horas por dia, ou que bate nos outros, ou bate a cabeça na parede 24 horas por dia. Gente, é enlouquecedor. Essas mães ficam num estado, elas ficam tão quebradas. E aí elas chegam num órgão público para ser atendidas, o órgão público deveria acolher essas mães, né? Você deveria ser bem atendido. Ela sabe que o filho dela vai conseguir ficar pouco tempo ali, porque ele não consegue ficar com muita gente, ele não consegue esperar muito tempo, ele começa a ficar indócil e daqui a pouco ele tem uma crise e você tem que ir embora. E aí você não consegue passar no médico. Aí ela olhou para minha cara e falou assim, eu falei assim, gente, é enlouquecedor isso. Você chega num estado de nervos que você já está. E aí eu falei, por isso que ela chega assim. Daí ela falou assim, nossa moça, eu nunca pensei por esse lado. Eu falei, então, da próxima vez que ela vier, trata ela com mais carinho. Eu falei, porque se meu filho tiver uma crise nervosa aqui, 5 homens não seguram. O cara tem 1,93 m, ele aguenta pouco tempo, né? E aí, uma outra coisa que aconteceu foi que eu fui tirar o passe especial para o meu filho. Meu filho, ele é bastante independente, ele circula sozinho, vou fazer um marketing aqui, ele é ator e está em cartaz aqui no Shopping Raposo, todo domingo às 16 horas com a peça As Formiguinhas. Ele é o Tamanduá Bandeira. E aí eu fui tirar o passe de ônibus para o Eric, né? Então em Cotia, então fui lá na Medicina do Trabalho. Então eu primeiro liguei, você marca um horário na Medicina do Trabalho para você ir lá, levar o laudo e tal. E aí assim, a gente tem que pensar em todas as mães que têm que sair do trabalho, ir lá para levar o laudo, que ela já demorou para conseguir e tal, toda a dificuldade que a gente tem no SUS, que todo mundo sabe. Aí eu falei, eu tenho essa cara, né? Falei, é melhor eu ir mais humildezinha, não vou de salto, pus um tênis bem baixinho, não passei maquiagem, fui lá assim bem, né? Porque eu falei assim, não, ela vai olhar para minha cara e vai me julgar. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, eu tinha horário marcado, aí ela olhou, me mediu de cima e embaixo, não teve jeito. E aí primeiro ela arrumou toda a mesa dela. Gente, ela tirou até o papelzinho da bolsa, tipo da Rede Shop, sabe aqueles que a gente vai colocando na bolsa? Aí ela limpou a bolsa dela, aí ela arrumou o pregador, o furador, não sei o quê. Depois que ela arrumou toda a bolsa dela, e eu ali na frente dela, com o meu horarinho marcado, ela não tinha ninguém. Aí ela falou para mim, pode vir. Aí eu fui, sentei, e eu falei, então, olha, eu tenho um filho com autismo, e eu queria fazer o passe escolar dele, para ele poder circular, não sei o quê. Ela falou, me dá seu laudo. Aí eu dei o laudo para ela. O meu laudo era de fevereiro, a gente estava em novembro. Daí ela falou assim, olha, a CID está certa, mas não posso aceitar seu laudo porque ele tem mais de 4 meses. Aí eu falei, aí eu não ia discutir, falei, tá bom, obrigada. Aí virei as costas, fui embora. Aí eu fiquei pensando, puxa, ela já podia ter dito isso para a mãe por telefone quando você marca horário. Porque assim, aquela mãe, ela saiu do trabalho dela, que ela está trabalhando, ela teve que sair do trabalho para ela ir lá levar um documento que ela não ia aceitar. Aí você antes já fala assim, olha, qual que é a CID que você tem? Ah, essa CID dá para ter esse benefício. Mas o seu laudo é de quando? Ah, tem mais de 4 meses? Olha, você vai precisar de um novo laudo. Porque aí, ao invés da mãe perder um dia de trabalho para ir lá, a mãe vai perder um dia de trabalho para conseguir um novo laudo, porque ela vai demorar mais 6 meses para conseguir marcar consulta no SUS, para conseguir uma consulta com o psiquiatra, para ele fazer o laudo, para depois ela perder outro dia de trabalho para ir lá. Bom, aí eu peguei outro laudo e voltei lá. Aí ela me agendou para passar por uma perícia com um médico que ele devia ter, não sei, 86 anos. E aí ele olhou para mim e falou assim, F84.5, síndrome de Asperger? O que é isso? Nunca ouvi falar. Aí eu falei assim, é um grau mais leve de autismo. Ah, tá. Daí ele começou a fazer algumas perguntas. Tal. Puxa, a pessoa que está lá para fazer a perícia, gente, não sabia o que era. É porque ele tinha a tabelinha lá que o F84.5 dava direito. Ok, aí preencheu o documento, aí eu tinha que pegar esse documento e ir lá para o Jabaquara para poder fazer a carteirinha. E, gente, lá no Jabaquara eu tinha que ir com o meu filho e eu fiquei 4 horas esperando.
Tudo bem que lá no Jabaquara é para as pessoas com deficiência, todo mundo que está lá tem algum tipo de deficiência, né? Então tem uma fila enorme. Mas, puxa, a gente devia ter um jeito de agilizar esse atendimento, né? Essa pessoa que está lá, que é a primeira pessoa que recepciona, ao invés dela marcar o horário, ela podia falar com a mãe, olha, seu laudo está atualizado, qual que é o CID que você tem? Porque senão a mãe, ela já toma outra, então por que as pessoas só estão indo buscar o que é mais fácil, o que é menos burocrático? Gente, as pessoas têm que trabalhar, e elas ainda têm que correr atrás para desenvolver aquele filho, para buscar o direito daquele filho. Elas precisam de acolhimento, elas precisam de ajuda. E aí, ela chega lá e tem uma pessoa que está lá arrumando a bolsa, entendeu? E fala, isso aqui não vale, você tem que tirar outro. Puxa vida, né? Então, a gente, enquanto profissional, eu atendo muita mãe que acaba me ligando, então eu sempre tenho alguém que está me indicando uma mãe que está recém-diagnosticada com autismo, porque o caso do meu filho é um caso de sucesso, então o Eric está incluído socialmente, ele tem um trabalho, ele faz cursos, ele circula sozinho, foi todo um trabalho para ele chegar lá. E aí eu tenho sempre alguém que fala, olha, eu tenho uma mãe que está com recém-diagnóstico, você fala com ela, posso passar seu contato? Eu falo, pode. E aí, às vezes, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, porque eu também tenho as minhas coisas, minhas atividades, as minhas aulas, não sei o quê. E aí, aquela mãe toca naquele momento que você está lá descabelada, né, fazendo um monte de coisa. E aí, gente, assim, eu me proponho a parar o que eu estou fazendo e falar com aquela mãe o tempo que ela precisa. Por quê? Porque eu já estive lá. E eu sei que dói. E dói muito. E, às vezes, o que você precisa é de acolhimento. Às vezes, o que você precisa é de instrução, de uma pessoa que diga para você, olha, siga esse caminho, faça isso, busca o direito do seu filho aqui, vai naquele lugar, vai assim que você consegue, né? Os profissionais de AEE, gente, a escola, o AEE, ele tem que estar... a professora de AEE, ela tem que estar em contato com a professora de sala de aula. Às vezes, a mãe não sabe pedir isso. Ela tem que saber pedir. E a gente tem que orientar ela como pedir. Olha, vai na escola no começo do ano, pede uma reunião com a orientadora pedagógica, com a professora de AEE e com a professora de sala de aula. Porque a professora de AEE é um facilitador para a professora de sala de aula, para ajudar pedagogicamente o seu filho dentro daquele conteúdo. Elas não podem ser duas pessoas desconhecidas que não sabem nem o que uma está fazendo e o que a outra está fazendo. E que muitas vezes acontece, né? Tenho pouco tempo, não tenho mais tempo nenhum. Então, obrigada. Eu sei que hoje eu dei uma palestra mais técnica, né? Eu sempre tenho um monte de história para contar do Eric. E estou à disposição de vocês, aquele é meu e-mail. Tem meu celular aí, se vocês quiserem me mandar uma mensagem para perguntar qualquer coisa. E até a próxima.